Vamos lá. Então, quem tem dificuldades aí com... Quem teve dificuldade em multiplicação por conta do teste, vai prestar mais atenção aqui agora na aula de hoje, porque a gente vai efetuar divisão entre frações. Aí você vai dizer assim, ah, mas divisão entre frações não é multiplicação. Pois é, a gente vai utilizar o recurso da multiplicação para efetuar a divisão entre frações. Porque, na verdade, a gente não divide essas frações. E para entender essa divisão de frações, a gente precisa entender o que são números inversos. É o primeiro momento de divisão de frações. Okay? O que são números inversos? Então, dizemos que dois números são inversos ou recíprocos quando o produto de um pelo outro é igual a 1. Vamos explicar. O que significa isso? O produto de um pelo outro é igual a 1. Então, eu preciso entender o que é o inverso de um número. Então, se eu digo para vocês assim, olha, deixa eu colocar aqui uma tela escura, porque fica melhor para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos entender o que é esse tal de números inversos. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho a fração 2/3. Se eu quero perguntar para vocês, olha, qual é o inverso de 2/3? Quando nós falamos de inverso, significa que eu vou trocar a posição do numerador com o denominador. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Lembra que eu li aí agora, ele diz assim, olha, o produto de números inversos, okay, é igual a 1. Então, como assim, professor, o produto desses números? Então, vamos colocar aqui o inverso de 2/3, que vocês me disseram que era 3/2. Produto é simplesmente a multiplicação de uma fração pela outra. Vamos multiplicar 2/3 pelo inverso dele. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1. Então, vocês já estão vendo aí, ó, que quando eu pego um número qualquer e multiplico pelo inverso dele, o resultado vai ser igual a 1. Vamos ver um outro exemplo? Outro exemplo é o número 4. Agora eu quero ver quem é que vai saber qual é o inverso, quem é que vai conseguir me dizer qual é o inverso do número 4. Muito bem, Júlia. O que é que acontece, para quem não entendeu o que Júlia disse aí? Por que é um quarto? Porque nós temos que lembrar que esse número natural, aqui, ele tem um número no seu denominador que ele fica implícito. Eu não preciso colocar que é o número 1. Lembra que eu falo sempre para vocês quando a gente efetua a adição adição e subtração de denominadores, quando eu tenho um número natural, o que é que eu coloco embaixo dele para poder efetuar o MMC, dividir e multiplicar? Eu não peço para colocar o número 1. Então, eu tenho que entender que esse número 4, o denominador dele é 1. Então, quando eu pergunto para você, olha, qual é o inverso de 4? 1/4. Então, pela regra, o produto de um número pelo seu inverso, o resultado sempre vai dar 1. Vamos ver se é isso mesmo? 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 4 dá 4. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Olha aí de novo. Então, todas as vezes que eu disser para vocês, olha, gente, é o produto desse número pelo seu inverso. O inverso dele é simplesmente trocar o numerador com o seu denominador. Então, mais uma última vez aqui, ó. Eu tenho a fração 8/5 multiplicado pelo inverso dele. Qual é o inverso de 8/5? Então, olha só. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 40, 1 de novo. Tá vendo? Então,
Já entenderam que todo número multiplicado pelo inverso é sempre igual a 1. Compreenderam, não foi? Agora vamos entender como é que vai formar... Oi, pode falar. Não precisa, Agatha, preste atenção. Toda multiplicação pelo inverso... Pedro, ó, toda multiplicação de um número pelo seu inverso é 1. Não se preocupe que a gente vai fazer isso aqui zilhões de vezes. Okay? Para não precisar ficar lá parado só naqueles exemplos. Então, ele deu aqui vários exemplos, o que eu já expliquei lá para vocês. Ó, ele deu aqui, ó, 3 e 1/3 são números inversos. Então, se eu pegar 3 e multiplicar pelo inverso dele, que é 1/3, vai dar 1. A mesma coisa ele fez na letra B, 5/3 e 3/5, que são números inversos. E se eu multiplicar esses dois números inversos, o resultado vai ser 1. Vamos lá, vamos adiantar. Ah, professor, eu não estou entendendo por que eu tenho que entender isso para realizar a operação de divisão. Então, vocês vão entender a partir de agora. Dividir um número, okay, por uma fração é o mesmo que multiplicá-lo pelo inverso da fração. Isso também vale para o caso de um número a ser dividido também seja fracionário. Vamos lá entender como é que vai ficar. E aí eu tenho esse exemplo aqui, ó. 2/3 dividido por 4/5. Toda vez que eu efetuar uma divisão entre duas frações, basta eu repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vocês estão vendo aí que a segunda fração ela foi invertida? 2/3. E essa divisão virou uma multiplicação. Então, todas as vezes que eu precisar efetuar uma divisão entre duas frações, eu vou repetir a primeira fração, transformar essa divisão em uma multiplicação, mas depois que eu transformo essa divisão em multiplicação, eu não posso esquecer de inverter a segunda. E aí basta multiplicar. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. E se for possível, minha obrigação é fazer o que mesmo? Que eu sempre falo? Simplificar. Então, dividido por 2, não é isso? E dividido por 2, que vai dar 5/6. Mais uma vez. Calma, ainda estou no primeiro exemplo. Vamos ver um outro. Calma, estou no primeiro exemplo ainda. Tem muitos exemplos, tem muitos. Bora lá. Que bom, Agatha, vamos lá. Eu tenho 7/8 dividido por 3. De novo. Qual é o inverso de 3? Quem pode me dizer? Pronto, Sara. Então, eu tenho que efetuar essa divisão. E, mais uma vez falando, a gente não efetua diretamente uma divisão. A gente vai efetuar uma multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Quem é a minha primeira fração? 7/8. Quem é a minha segunda? 3. Eu vou pegar esse 3 e vou inverter ele. E vou transformar essa divisão. E isso, então, vai ficar 7/8. E aí eu multiplico. Isso, então 7 vezes 1 dá 7. 8 vezes 3, 24. Entendeu, Sara? Agora? Pronto, vamos colocar. Pronto, vamos lá, Bianca. Então, eu vou colocar aqui de novo uma tela para poder dar mais exemplos. Só a segunda fração. Nada de inverter a primeira, ok? Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte, ó. Preste atenção, Bianca. Eu tenho 3/4 dividido por 2/5. Meu primeiro exemplo aqui. 3/4 dividido por 2/5, eu vou repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso, Bianca, de 2/5? 5/2. Pronto. Eu esqueço que eu estava fazendo divisão e multiplico aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8.
15 oitavos. E acabou. Não dá para simplificar, acabou aí a nossa divisão. Então, perceba que... E pronto. Então, olha mais um aqui, só para finalizar. Eu tenho 12 nonos dividido por... Deixa-me ver aqui... 4 terços. Como é que vai ficar essa divisão? Isso, pronto. Vezes 3 quartos. Acabou. E aí você vem a pergunta, professor, eu posso aplicar a técnica de cancelamento já que eu transformei em multiplicação? Lógico. Você pode aplicar todos os recursos que vocês aprenderam. E aqui nós temos o seguinte. Ó, o 12 e o 4, ele tem divisor comum, que é quem? Que é o 4. 4 o 4. Pronto. 12 dividido por 4 dá o quê? 3. E 4 dividido por 4 dá quanto? Esse 9 e esse 3, quem é o divisor comum deles? Pronto, então 9 dividido por 3 dá quanto? E 3 dividido por 3? Aí ficou assim, ó, 3 vezes 1 dá 3, lembrando, e 3 vezes 1, 3 terços, que é igual ao quê? 1 inteiro, muito bem. 1 inteiro. Então, eu simplifiquei. Eu pude simplificar, eu simplifico encontrando o resultado irredutível. Ok, Bianca? Então já sabe que dividir frações significa que eu repito a primeira, transformo a divisão em multiplicação pelo inverso da segunda. Certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, pode vir expressões? Lógico, e a gente vai ver essas expressões aqui. Vamos começar com uma expressão bem simples. Primeira expressão que a gente está vendo aqui, eu tenho um número misto dividido por 2 terços vezes 3 quartos. Todo mundo já sabe que quando eu vou ter expressões numéricas onde eu só tenho as operações, quem são as operações de prioridade? Primeiro, multiplicação e divisão, depois, adição e subtração. Pronto. Mas aí só tem multiplicação e divisão. Quem é a prioridade? Muito bem. Isso, é quem vier primeiro. Quem vier aparecendo primeiro, eu vou resolvendo. Então, por obrigação, eu vou ter que fazer o quê? Resolver esse número misto, não é isso? Então, vamos lá lembrar. Como é que eu pego esse número? Pronto, isso mesmo. Então, eu faço 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. E repito. Pronto. Então, eu tenho dividido por 2 terços vezes 3 quartos. Como? Não. Por que, Sara? Porque tem uma divisão aí primeiro. O que é que significa? Que eu vou repetir... Pronto, gente, só um minutinho. Ó. Agora deixa o professor explicar para vocês não atrapalharem. Desliga o microfone e presta atenção. Ok, Pedro? Bora lá. Eu vou repetir a primeira fração, porque aqui eu tenho primeiro uma divisão, então eu tenho que primeiro fazer a divisão. Então, 16 quintos vezes o inverso de 2 terços, que é 3 meios, vezes 3 quartos. Agora sim, Sara, que você perguntou, posso fazer tudo de vez? Pode, mas eu não recomendo. Porque, se vocês repararem, é tudo multiplicação, então pode fazer direto. Para quem gosta, é ótimo. Mas você vai perceber que aqui, ó,
eu tenho uma multiplicação e vai dar um resultado muito grande, 16 vezes 3, depois vezes 3, ou seja, 16 vezes 9. Você pode aplicar a técnica do cancelamento. Então, eu posso fazer aqui, ó, 16 dividido por 4, ó. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Ou 16 dividido por 4 dá 4. Não é isso? Mas ainda restou esse 4 e esse 2, mas eu vou deixar para lá. Vamos fazer direto aqui, ó. Desliga o microfone, tem alguém que está com som que está atrapalhando, está fazendo ruído. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. O que restou, multiplico. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 1 continua sendo 10. Só que ainda dá para simplificar. 36 décimos, não é isso? Que aqui dá para simplificar por 2. Isso. Que dá o quê? 18 quintos. Quintos. 5avos. Não se fala 5avos, é quintos. Agatha, você está com dificuldade porque apareceu expressão. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada do que a gente veio fazendo. Ok? Se você perceber, não mudou nada. Vamos lá. Aonde foi que ficou 16 quintos? Aqui. Você esqueceu que aqui nós temos um número misto, Agatha? Foi a primeira coisa que eu falei. Como é que eu resolvo o número misto? Muito bem. Primeiro multiplica. Já esqueceu. Vocês acabaram de fazer um teste agora. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. E repete o denominador. Olha aí, Agatha, por quê? Pronto. Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui. Vamos ver aqui esse exemplo 2. Eu já tenho uma expressão um pouquinho maior. Oi, eu não salvei não. Você copiou o 2. Aí eu paro. Vamos fazer o exemplo 2 aqui. Você vê na aula de hoje, quando eu postar a aula de hoje, aí você pode ver lá e terminar de copiar. Eu não salvei não, sem querer eu não salvei. Vou postar a aula. Vamos lá? Temos aqui o seguinte, ó, temos uma outra expressão, certo? E aí essa outra expressão, de novo, olha aí, Agatha, tem um número misto que minha obrigação é transformar em fração imprópria. Qual é o resultado desse exemplo 2 aí, desse número misto em fração imprópria? Isso, 4 terços menos 1 quarto dividido. Pronto. Isso, Sara, muito bem. Então, agora eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses e é uma subtração. Então, se é uma subtração, significa que eu vou ter que calcular um MMC de 3 e 4, que é quanto? 12. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, menos 12 dividido por 4, dividido por 3 oitavos. E aí você diz assim, professor, ao invés de botar logo dividido, eu já poderia ter transformado essa divisão em multiplicação e inverter? Poderia sim, mas eu estou deixando lá para o final. Então a gente vai fazendo passo a passo, é melhor. 16 menos 3 dá 13, não é isso? 12 avos. Vamos transformar a divisão em multiplicação. Vezes quanto? Pronto, muito bem. Isso mesmo. Dá para aplicar a técnica do cancelamento aqui?
Olha que dá. Quais são os números e por quanto eu tenho que simplificar? De- eu não poderia dividir por 4, não? Não seria mais prático? Então vamos lá. Então, mentalmente, 12 dividido por 4 dá quanto? E 8 dividido por 4? O que restou eu multiplico, não é isso? 13 vezes 2, 26. E 3 vezes 3, 9. Dá para simplificar? Pronto, já encontramos a forma irredutível. Ah, pode colocar um aqui embaixo, não tem problema não. Vezes. Pronto. 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 E não e esqueceu de simplificar. Dividiu por? Isso. Muito bem, Pablo, isso aí. Todo mundo conseguiu essa mesma resposta? Qual foi o erro, Bianca? Pera aí, só um minutinho. Deixa eu perguntar um por vez aqui. Esqueceu do que. Bianca, o que eu estou mais chamando a atenção, você esquece, Bianca. Não pode. Era só lembrar que eu tenho que inverter. Se tem uma divisão ali, não pode esquecer. É isso, porque você facilitou para você, Júlia. Aplicou a técnica do cancelamento. É o que o Pablo poderia ter feito aqui, ó, esse 2 e esse 4, não era isso? 2 e esse 4 aqui, aplicando a técnica do cancelamento, ia ficar 1/2. E aí o meu resultado já dá simples. Vamos lá, Bianca, mais uma vez. Ok, Pedro. Quem vai fazer a letra B é a Agatha. Bora lá, Agatha. Me explica aí. Aham. Aham. Isso. E aí? Deu quanto aqui em cima? Isso. E agora? Isso. Pronto, acabou. Como é que você começa a resolver aqui? Isso. Então, isso. Então, mais um quinto vezes. Aí você fez a inversão. 4 sétimos. Vamos lá, e agora? Muito bem, então vou repetir, não é isso? 2 terços mais 4/35. Olha, a gente está vendo aí o que é que acontece? Certíssimo, Sara. Você repetiu porque aqui está fazendo uma adição. A adição não tem prioridade. Ela transformou a divisão em multiplicação, invertendo aqui a segunda fração. Inverteu, qual é a prioridade? Transformar, fazer a multiplicação. Então, 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 7 é 35. E agora, Sara, o que é que a gente tem que fazer? Muito bem, correto. Qual é a MMC? Oi? Não ouvi.
105. Isso, correto. Muito bem. Pronto. Agora eu explico para você. Ó. 105 dividido por 3 dá 35. 35 vezes 2 dá 70. Mais 105 dividido por 35 dá 3. 3 vezes 4, 12. E aí eu tenho 70 mais 12, 82, 105 avos. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Então perceba que são as prioridades que fazem com que você resolva a questão direitinho. Não. Tá aí, faz a correção aí. Mas eu falei que não ia dar. Pronto. Pronto, olha só. Hum, Pronto. Então olha só, Bianca. Oi, diga. Olha só, a gente não vai ter mais tempo para poder resolver mais nenhuma. Bem que eu queria ter, mas amanhã nós temos mais duas aulas. Então restou o quê? A letra D, a letra E, não foi isso? Mais a questão de número 9, que é um probleminha, vocês vão fazer. Olhe que na letra E você tem número misto. Lembrado que tem que ser feito com número misto, certo? Primeiro transformar o número misto para depois efetuar a divisão. Então, na letra D, ele é parecido com a letra C, só que ele está dando prioridade a quem aí na letra D? Isso. Isso. A gente vai começar na letra D, tem que começar somando, ou seja, vai ter que tirar uma IMC de 3 e de 5 para depois efetuar a divisão. Então, gente, até amanhã. Façam. Se tiver dúvida, amanhã tira essa dúvida, ok? Não, agora não dá mais tempo não, que a gente não tem mais tempo de aula. Para casa, já está lá no Escola Web. Tchau, tchau.